Olá pessoal, bom dia para todos, aqui é o professor Ronan, fazendo mais uma gravação sobre configuração de rede dentro do Windows 10. É muito importante a gente saber qual que é o IP que a nossa máquina está recebendo do nosso roteador ou do nosso modem e também sabendo qual que é a nossa máscara de subrede, qual que é o DNS que está sendo utilizado. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como você colocar o IP para ser adicionado automaticamente no seu computador ou como você fazer isso de forma manual. Primeiramente, nós temos que acessar lá o prompt de comando do DOS, que eu mostrei um vídeo anterior para vocês como que faz isso, para a gente verificar qual que é o IP que está configurado no computador nesse momento. Para isso, vocês vão fazer o WinKey-R para poder abrir o executado do Windows. Ele abre essa janela. Nessa janela vocês vão digitar CMD, pressiona Enter e ele vai diretamente para o prompt de comando. Chegando aqui, você digita o comando ipconfig e ele vai mostrar para vocês aqui o endereço IPv6, tá? Que mostrou que o endereço IPv6, que eu falei que esse IPv6 está sendo o novo modelo de IP para todos os equipamentos eletrônicos hoje em dia, tá? Que está se conectando à internet. O IPv4, que é o padrão ainda, a maioria dos computadores utiliza o IPv4. Como vocês podem ver, o meu IPv4 aqui é 192.168.1.9 e isso aqui muda de uma rede para outra, tá? Se eu abrir um outro notebook e conectar nessa mesma rede que eu estou nela, esse final que vai mudar, vai ser o 10, o 11, ele muda, que não pode ser igual. O que é o IPv4? O IP, mais conhecido como IP, esse V4 é a versão dele, que é a versão 4, ele identifica o nome do seu equipamento, do seu dispositivo na rede que você está conectado. Então, não pode ter dois dispositivos com IP iguais. Pode acontecer do roteador e o servidor de DHCP mandar um IP repetido. Aí, esses dois equipamentos que estão com o mesmo número de IP, eles vai dar conflito na rede e nenhum dos dois vai conseguir ter acesso à rede de forma correta, tá? Aqui vocês podem ver também a máscara de subrede que eu estou conectado nessa rede no momento, é a 255.255.255.0 e o gateway padrão, que é 192.168.1.1, tá? Esse gateway padrão é através dele que você acessa o seu roteador sem fio, para você poder fazer a configuração do nome da sua rede, de trocar a senha da sua rede, se o seu DHCP vai distribuir IPs automaticamente ou se vai ser manual. É por lá que você faz a configuração, que você troca a senha do seu roteador sem fio, é através desse gateway padrão aqui, tá? O ideal é que cada pessoa troque a senha, tá? Quando for acessar lá o admin lá do gateway padrão. Bom, isso aqui foi só para mostrar para vocês, tá? Qual que é o IP que está configurado na minha máquina. E agora eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz essa mudança aqui. Nesse local aqui, perto do relógio, na barra de tarefa, ele mostra para vocês aqui, eu estou conectado numa rede sem fio. Como vocês podem ver, eu estou conectado numa rede que está com o nome de Hudson. Se eu quisesse trocar esse nome Hudson para colocar um outro nome na rede, eu teria que acessar esse gateway padrão aqui, digitava lá no meu navegador e ele iria abrir para mim a opção de fazer essa mudança. Eu vou clicar aqui nessa rede sem fio com o botão direito do mouse. O de vocês aí, se você tiver numa rede cabeada, talvez vai estar mostrando o desenho de um computadorzinho aqui, tá? De um monitor. Aí vamos clicar com o botão direito e eu vou clicar em abrir configurações de rede e internet. Abrindo essa opção aqui, ele já vai diretamente para item de configuração da minha rede, tá? Onde eu posso ver aqui o status da minha rede, ver quais são as redes Wi-Fi, quais são as redes Ethernet que está sendo utilizada, a minha conexão de escada, VPN, colocar no modo avião, hotspot móvel, uso de dados e proxy. Aqui eu posso fazer essas configurações. Aqui também tem algumas configurações avançadas que a gente não utiliza, tá? Assim, muito no básico. E aí a gente vai entrar aqui em alterar as configurações de rede, que eu vou estar clicando em alterar opções do meu adaptador. Clicando aqui nessa opção, ele vai abrir essa janela aqui, tá? Essa janela, geralmente ele só mostra essas duas opções. A rede Ethernet, que é a minha rede cabeada com cabo, como eu falei para vocês. Eu não estou conectado nela no momento. Eu estou conectado numa rede Wi-Fi. Vocês podem visualizar que está mostrando o nome da minha rede e qual que é a minha placa de rede que eu estou utilizando. Então, para poder fazer a configuração, eu vou nesse daqui, poderia ser qualquer um dos dois, tá? Para poder fazer a configuração.
eu vou nesse que está desligado no momento para mostrar para vocês. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou em propriedades, esperar ele abrir a janela. Ele vai abrir aqui a janela de propriedades de Ethernet. Nessas propriedades de Ethernet nós temos várias opções. Cliente para redes da Microsoft, compartilhamento de arquivos em impressora, agendador de pacote de serviço, protocolo IP versão 4. Lembra que eu mostrei para vocês o IPv4 lá no prompt do DOS? Que é esse aqui, ó, que ele está mostrando, ó, endereço IPv4. Então, esse endereço IPv4 é exatamente aqui, ó, que ele é configurado, ó, protocolo IP versão 4, TCP IP versão 4. Eu vou clicar nessa opção aqui, eu posso clicar nela com o botão, eu posso clicar nela duas vezes para poder abrir o item das propriedades dela, tá? Abrindo aqui, ele fala, ó, as configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IPs adequadas. O que acontece aqui? Quando a pessoa quer limitar o acesso de pessoas que vão conectar numa rede, dentro do roteador, ele configura o IP fixo, tá? Um IP tem que ser configurado dentro do roteador, os computadores que irão acessar aquela rede. Mas a maioria dos roteadores hoje, nas residências, nos comércios, é que eles possuem uma distribuição de IP automático. Então, se é automático, a maioria deles você deverá deixar aqui, obter endereço de IP automaticamente, tá? Se eles despachar o IP de forma automática, se tiver lá um servidor de DHCP. Após isto, já pausa bem aqui. Após isto, nós temos aqui, se você vai entrar numa rede automática, que distribui IP automaticamente, vai ter que marcar essa opção aqui, ó, obter um endereço IP automaticamente e obter o endereço dos servidores DNS automaticamente, que daqui a pouco eu vou falar sobre o que é esse DNS. Então aqui, vamos imaginar que você chega numa rede que ele não distribui o IP automaticamente. Tem uma rede configurada lá, mas não distribui o IP de forma automática. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, usar o seguinte endereço IP. Você marca essa opção aqui. Observe que o DNS também já pulou para você poder ter que especificar qual que é o DNS. E aqui você vai digitar o endereço IP. Quem que vai te fornecer esse endereço IP? O administrador da rede dessa empresa. Talvez tu foi lá no supermercado e você precisou se conectar numa rede. E ele vai te fornecer qual que é o endereço IP. E onde que você muda? Aqui nesse local. Aí talvez ele vai te passar lá uma rede 10.0. O ponto você apenas dá uma setinha para a direita, tá? 10.0.1.2. Aí vamos imaginar que ele te passou esse endereço IP, tá? Aí você vai configurar isso aí, ele vai te passar também, geralmente a máscara de subrede, ele é fornecido de forma automática pelo sistema. Mas se o administrador de rede fornecer para você, você digita o que ele te fornecer. E o gateway padrão, gente, é aquele que vai te fazer ter acesso à internet fora daquela rede, a recursos fora da rede. Então, o gateway padrão, é necessário que você tenha o gateway padrão, ele tem que fornecer para você o gateway padrão, que é para você conseguir, através do modem, acessar a internet e outros recursos que estão fora dessa rede. Então, aqui, o meu gateway padrão, eu vou vir aqui, ó, eu já vou verificar qual que é ele aqui, ó, 192.168.1.1. Aí eu vou digitar 192.168.1.1. E eu entrei aqui com o meu gateway padrão, tá? Se eu entrar com esse gateway padrão que não for do meu roteador sem fio, vocês podem ter certeza que você vai ter problema com a conexão com a rede, com a conexão com a internet. Então tem que ser realmente o do roteador lá, tá? Também esse endereço IP, eu volto a dizer, isso aqui é apenas um exemplo, tá? O administrador de rede vai passar para vocês o endereço IP corretamente. Estou apenas dando um exemplo para vocês como que você vai fazer para colocar o endereço IP de forma manual. O DNS, o que é o DNS? O DNS ele é um servidor de domínios, nome de domínios, né? O que o DNS faz? O DNS ele pega esses números de IP, que nem o Google possui um número de IP, o site da Globo.com possui um número de IP, o site da UOL possui um número de IP. Todo site precisa de uma identificação que é
um número de IP também que eles possuem, que te leva até o local desse site dentro da internet. Só que um servidor DNS, o que ele faz? Ele pega esses números 192, 168, 1, os números muito gigantes, e transforma ele em domínios. Um exemplo, nós temos o exemplo do Google. O Google, muitas vezes, ele possui uma numeração muito grande, só que o domínio é google.com. Então, esse servidor DNS faz essas configurações, essas mudanças de números de IP para um domínio que foi escolhido pelo cliente. Então, aqui dentro no servidor DNS preferencial, a gente utiliza o que é o do Google, que é o 8.8.8.8, tá? Muito fácil, né? Só colocar o 8 4 vezes. Esse é o servidor preferencial, ou também chamado de primário. O DNS alternativo, você vai colocar 8.4.4.4. Possui também outros servidores, outras configurações de servidor DNS aqui para o nosso estado do Tocantins. Eu vou dar uma olhada qual que é utilizado aqui, que também funciona, para você também conseguir ter acesso à internet. Se não configurar isso aqui, você não vai conseguir acessar site nenhum, a não ser que você saiba o número do IP de cada site que você pretende acessar. Feito isso, apenas clica no botão OK. Gente, por que é importante você ter esse conhecimento aqui de como você alterar o número de IP colocando ele fixo no computador? Porque uma hora você chega no local lá que eles distribuem o IP manual, e você vai saber onde entrar para poder fazer a configuração. E você entra lá e você configura ele de forma manual, fazendo a configuração que nem eu fiz aqui para você. Então, essa aula é apenas para mostrar para vocês como você altera esse IP de forma automática. Configura de forma automática, né? Então é isso aí, pessoal. Tentei dar uma pausa aqui na aula, não deu certo, mas agora eu já vou finalizar, tá? Essa primeira aula aí sobre configuração dentro do próprio Windows. Abraços do professor Ronan Lopes.